Olá amigos, como estão todos? Sejam muito bem-vindos ao canal Fernanda Restauradora. Vamos a mais um tema, um bate-papo importante que vai fazer com que você reflita também sobre situações da própria vida e possa sim poder crescer com o que você vai escutar, né? O que eu vou passar para vocês. Eu confesso que eu tenho recebido muitas perguntas, né? As pessoas querem saber a minha opinião referente a diversos assuntos, principalmente do comportamento humano, né? Querem saber a minha visão. E hoje, em especial, esse vídeo é para uma pessoa, né? Mas vai servir para todos vocês. Mas é para uma pessoa que eu conversei em box com ela, né? Uma cliente também das mandalas e que me pergunta, né? Em princípio me perguntou o que eu sentia da energia dela, né? Então, como todos vocês sabem, eu sou uma sensitiva empata, né? Há muito tempo que eu capto, né? Eu tenho uma leitura energética da assinatura espiritual da pessoa. Então, muitas vezes é involuntário que eu entro em contato com a pessoa, muitas vezes olhando uma foto, seja conversando pessoalmente, né? Seja pela voz, a nossa voz passa muito da nossa energia, né? E essa leitura, essa sensação de como a pessoa é em essência, né? Porque nós estamos sempre mudando, né, pessoal? Mas na essência, na nossa essência, sempre tem um suprassumo, né? Do que realmente nós somos como caráter, né? Isso envolve o caráter, todo aquele aglomerado de posturas, né, relacionadas ao nosso ser, né, a maneira com que a gente se coloca na vida, quais os nossos princípios, valores, né, propósitos e por aí vai. Então essa é a nossa assinatura espiritual. Todos nós temos, a cada um de nós temos uma assinatura espiritual, né, uma frequência vibratória diferente uns dos outros. E todo mundo também, não sou só eu, que sou sensitiva e empata, que tenho a capacidade de ter uma leitura da energia das pessoas às quais eu me relaciono, né? Então todo mundo tem um pouco disso, que é aquele famoso, né, ditado popular que a gente ouve por aí: ah, meu santo não bateu com fulano de tal, né? Ah, eu não vou com a cara de ciclano. Ou então alguém que você mal conhece, você admira, você fala, nossa, né, que energia boa. Às vezes a pessoa mal trocou meia dúzia de palavras com você, você já está sentindo uma coisa boa por ela, né? Você está fazendo essa leitura, você também está captando, porque nós somos pura energia, né? E nós trocamos direto energia com as pessoas e com os ambientes os quais a gente frequenta. Muitas vezes dentro de um ônibus, né? Vocês sabem que nós temos a nossa aura, né? Nossa aura é razoavelmente grandinha, né? Praticamente estende o braço assim, ela é bem grande, ela vai assim, ó, em todo o nosso entorno, né? E ela muda de cores, né, conforme a nossa frequência vai mudando. Então quando você tá com medo, né, ela tende a diminuir, a ficar mais estreita. Quando você tá radiante, feliz, motivado, cheio de planos, enfim, vibrando coisas muito boas, esperança, expectativas positivas, a aura tende a ampliar-se, né? Que aí é a famosa blindagem mesmo, né? Porque imagina uma aura pequenininha, com medo, acuada, temerosa, né? Toda assim, alto poder e autovalorização, ela fica pequenininha, né? Quem tem síndrome do pânico, por exemplo, tem a aura bem curtinha, bem, né, próxima, junto aqui. Ela não é expandida, então ela não afasta as coisas ruins. Por isso que a síndrome do pânico também envolve muito da parte espiritual e da chegada mesmo de invasões até espirituais próximas, que fazem com que a pessoa fique tão balançada, tão perturbada, porque ela está sem defesa também na parte de proteção espiritual. Mas a gente sabe que tudo isso é desencadeado, né? Ou seja, são brechas que a própria pessoa dá, né? Então é aquilo que eu sempre falo, nada chega por acaso e nós somos responsáveis por tudo que chega até nós. Não existem vítimas, como eu também sempre falo aqui no canal, eu gosto de deixar claro, as brechas de tudo que acontece conosco, tanto bom como ruim, somos nós mesmos que baixamos o nosso padrão
e assim proporcionamos, né, dentro da lei da atração, que aquilo chegue até nós, né? Por isso a importância da lucidez, da sabedoria, né, do entendimento de como as coisas funcionam. Às vezes você pode encontrar uma pessoa resistente, principalmente à mudança, né, resistente ao conhecimento. Às vezes a pessoa não quer nem conhecer nada, que ela realmente se recusa a mudar, né? Então é justamente uma defesa que a pessoa tem. Ela fala, eu não acredito em nada, eu não quero saber de nada. No entanto, ela sofre com as leis da vida, né? Com todo esse processo energético e os bombardeios, né? de troca de energia e de frequências vibratórias. Ela está dentro disso tudo, né? É como um peixe num aquário que rejeita, né, conhecer a própria água, né, como é que aquilo funciona e tudo mais, entendeu? Então não adianta. Por isso que o importante é saber, é conhecer, né, é peneirar as informações, tirar para você aquilo que você considera como verdade, descartar aquilo que você acha que é fantasia e que não serve para nada, e assim vai, né, pessoal? Hoje eu quero falar sobre uma conversa que eu tive, né, com uma cliente de Mandala, uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu senti uma uma energia muito boa, porém de muita fragilidade, né? E essa é a questão, e esse é o tema de hoje, né? Que eu não posso deixar de frisar o quão é complicado, quanto é negativo para a pessoa a vibração de insegurança, vulnerabilidade, a baixa estima, que todo mundo já sabe, o baixo, né, valor, o alto valor, né? Então prestar atenção muito nesses pontos, pessoal. Olha, veja bem, a gente, todos nós temos uma bagagem vinda também da infância. Então muito da nossa personalidade foi se formando através da nossa infância, da maneira como nós éramos tratados quando criança, como os nossos pais nos valorizavam, se maltratavam, se desrespeitavam, se tiravam se cortavam a nossa criatividade, né? Tem muitos pais que às vezes a criança é muito criativa e tal, não, né? Já corta, já fala, não, você tem que seguir por tal caminho, por tal profissão. São pais manipuladores, né? Enfim. A parte da criação é muito importante e fica muito marcado no nosso espírito, né? Na nossa maneira de ser. E depois, para superar isso, é complicado. Por que eu falo isso? Porque numa análise psicológica, a gente sabe que as pessoas atraem na vida, né, karmas repetitivos, muitas vezes do passado. Então quem teve, vamos supor, um pai alcoólatra, né, a tendência, às vezes, se for mulher, é encontrar um parceiro alcoólatra, né? Sem querer, querendo, a pessoa vai acabar atraindo aquilo do que ela às vezes mais rejeita, mais teme, né? Não gosta, muitas vezes acaba de conhecer a pessoa não bebe, mas depois com o tempo acaba bebendo. Enfim, acaba atraindo aquilo do jeito que convivia, né? Às vezes a família era de um jeito, quando a pessoa vai ver, formou uma outra família muito idêntica. Então, são padrões, né, que ficam enraizados, são traumas dentro de cada pessoa, em cada tipo de vivência, que acaba se repetindo, padrões repetitivos. Para que isso não aconteça, a gente tem que fazer uma limpeza dentro de nós, né, e perdoar o passado, e saber que viver no aqui e agora, você é adulto, né? Tirar aquele banquinho da vítima, de se sentir injustiçado, por que foi assim, lamentar, né? Lamentar por que foi assim, por que não foi, né, de outra forma, arrependimentos também, autoculpa, puxa, eu deveria ter tido uma postura diferente, a minha mãe também deveria ter me tratado diferente e tal. Tirar tudo isso, eu penso dessa forma, né, pra gente se limpar, né, pra pessoa se libertar disso e parar, né, de atrair coisas assim, principalmente desrespeito, né, pra sua própria vida e coisas negativas. Então é bom, primeiro, observar o passado, os traumas que ficaram do passado e se libertar, entender
que naquele momento as pessoas envolvidas agiram de tal maneira que foi o máximo que elas conseguiram. Ou seja, foi o que puderam fazer naquele momento, o que acharam por bem, né? Então esquecer aquilo, perdoar realmente e seguir sabendo que você é o dono da sua própria vida, é o líder do seu destino e é você que vai conduzir daqui por diante o seu melhor caminho, entendeu? E as pessoas são como são, a gente tem que entender que antes de nos colocarmos como vítimas, como injustiçados e prejudicados, ou seja lá o que for, nós temos que saber que a nossa força está sempre no aqui e agora e sempre há uma opção de transformação, é uma escolha, né? Ou as pessoas escolhem sofrer pelo passado que tiveram ou por tudo que viveram, ou elas se empoderam de si mesmas, né? Valorizando as próprias qualidades, os pontos fortes, porque todo mundo tem ponto forte, né? Você tem que se vestir de si mesmo, de um alto amor tão grande e um alto apoio também bastante grande, que é para você melhorar a sua frequência e assim poder, né, dentro das trocas energéticas do mundo, né, dentro da lei da atração, poder atrair o melhor para sua vida, o melhor para você, o respeito e até mesmo o reconhecimento. Então, fica aqui, né, um raciocínio para que vocês meditem sobre, principalmente o respeito. Pessoas que são desrespeitadas, que não são ouvidas, são pessoas que, de certa forma, emanam essa assinatura espiritual, né? Essa frequência, elas emanam delas, porque elas são assim, né? É o jeito com que elas lidam, né? Pensam e têm critérios na vida. Então, ela emana uma frequência de desrespeito, uma frequência de que são omissas, frágeis, tem medo do outro, tem medo de confrontar o outro, de impor a própria opinião, e não precisa ser, lembrando, com briga, né? Para você colocar a sua opinião, basta a sua firmeza pessoal, basta a sua convicção, né? Quando você está convicto das suas verdades, você não se vende para ninguém, nem para agradar ninguém e nem nada nesse sentido, né? Simplesmente você fala, né? Quando perguntado, obviamente, você passa a sua opinião e pronto. O outro, concordando ou não, tem o total direito e o livre-arbítrio de pensar também como quiser, não é? Mas assim, o que eu digo é, para você ser respeitado, você precisa se respeitar. E se respeitar é exatamente isso que eu tô falando para vocês. Acreditar em si mesmo, confiar em si mesmo, né? Ter total apoio consigo mesmo dentro daquilo que você acredita e daquilo que você acha. E não, né? O que deixa as pessoas perderem o respeito das outras é o fato delas exalarem um certo medo de confusão, de briga, né? Desse tipo de desavença, né? Então é o medo que elas têm de se colocar, né? Então elas engolem as próprias verdades, né? São falsas com elas mesmas, né? Porque muitas vezes coisa mínima, né? Te convidam para um lugar, você não quer ir, mas aí você vai, fica mal naquele lugar, mas foi o medo de dizer não. Entendeu? Então nós estamos passando por um período onde as verdades precisam vir à tona. É o tempo do despertar e o tempo de assumir-se como se é. Então, se você errou, se você teve um período de vida que você agiu de forma que não foi correta, modifique-se, né? Tenha lucidez para reconhecer um possível erro, um possível equívoco, uma fragilidade naquele momento e transforme-se. Não se culpe eternamente por ter tido condutas que você hoje condena, né? Esteja do seu lado sempre e saiba que estamos sempre aprendendo, estamos sempre evoluindo e não há mal nenhum nisso, né? Estamos aqui na vida justamente para trabalharmos e lapidarmos a nossa personalidade, a nossa essência, termos jogo de cintura,
né? E sabermos principalmente colocarmos a nossa luz no mundo, estando bem, plenos, realizados, lado a lado conosco mesmo, sendo nós os nossos melhores amigos e não esperando de fora o reconhecimento. É de dentro, é dentro que você se empodera, né? O empoderamento, né? E não é arrogância não, tá, gente? O empoderamento é o reconhecimento humilde, né? E claro de quem se é em essência. Então valorize-se, ame-se, né? Saiba que você tem desafios a serem melhorados como personalidade e postura de vida e que você vai fazer isso, né? Ao longo de toda a jornada, seja nesse orbe terreno ou em outro, onde quer que você esteja. Mas não esqueça, ame-se, né? Se ame e chega de se vender para o outro, para agradar o outro, seja em nome de uma religião, né? Eu vejo muito isso, né? As entidades espirituais, as instituições religiosas, né? Devemos amar a todos, devemos respeitar as pessoas, né? Já é suficiente. Amar, gente, tem muito a ver com empatia, ressonância nas vibrações. Nós amamos as pessoas, né? O amor, ele é um sentimento que brota muito por empatia, por afinidade, né? Por frequências parecidas, por pensamentos muito próximos, né? Esse é o verdadeiro amor. Agora, lógico, quando você vê uma pessoa em dificuldade e tal, você vai ter outros tipos de sentimento, mas o respeito já é suficiente. Mas saibam valorizar a vocês mesmos, porque assim irão atrair da vida também o respeito e a valorização, entendeu? É essa autoridade que não na arrogância e nem na falta de educação deve expandir de você. Né? Você precisa expandir a sua confiança, o seu amor pessoal, porque aí essa frequência vai criar até barreiras em relação ao desrespeito, né? A pessoa não vai nem querer invadir a sua energia, porque já vai sentir nela, né? Vai sentir em você essa proteção, entendeu? Essa sua força pessoal, esse poder pessoal. Então é isso que eu sinto, que muitas pessoas estão deixando a desejar, né? Se fragilizando, abrindo brechas, né? Com essa fragilidade, praticamente deixando claro, né? Na energia delas, quase que escrito, né? Na testa, sou carente, sou vulnerável, por favor me ame, enfim, o meu passado é difícil e por aí vai, gente. Vamos, né? Vamos sentir dentro de nós primeiro isso, porque ao emanar tudo isso que eu falei que não é positivo, essas carências, esses buracos na aura vão atrair da vida mais, digamos assim, mais cacetada, né? Mais coisa da vida ruim, assim, né? Que vão fazer jus aquele sentimento e começa de dentro para fora e não de fora para dentro, que é o que todo mundo espera, né? Nós esperamos tudo realmente mastigadinho. Se pudesse ter na prateleira de um supermercado, né, o nome de cada problema já resolvido, o pessoal ia comprar na prateleira porque era muito mais fácil. Mas não, é preciso a transformação, a autotransformação, a lucidez de qual o ponto de atração que você está tendo, qual é a brecha, e modificar-se, transformar-se, né? Procurar pontos positivos que tragam a você um brilho especial, uma emanação que vai fazer com que a troca, né, com as pessoas e na vida seja totalmente positiva, e assim você se realize cada vez mais, tá bom? É assim que funciona. O vitimismo é muito comum. Eu sei que em determinados momentos da nossa vida, né, com situações que acontecem, a tendência é se colocar para baixo, apontar os pontos negativos de si mesmo, mas não vale a pena, tá? Você nunca, né, raramente vai encontrar alguém que vai te tirar do fundo do poço se você começar, né, a colocar muito defeito em você, a se colocar para baixo. Não, o que você precisa é se conhecer. E quem se conhece, né, quem pode se conhecer? Só você mesmo.
às vezes uma terapia ajuda, são ferramentas que fazem com que você desperte, mas só você sabe sobre você. Só você entende as suas qualidades, as suas fragilidades e pode se modificar e pode se transformar. Somos capazes de muita coisa. É por isso que o nosso mestre querido Jesus, né, um grande entendido também da física quântica, de leis da prosperidade, né, das leis da metafísica principalmente, né, leis da atração, Jesus sabia tudo isso. Por isso que acho que presenciando a fragilidade da humanidade, a falta de amor próprio, ele achou por bem dizer: vós sois deuses. Vós sois deuses, porque eu acho que ele não encontrou outra palavra para mostrar para nós que nós também temos poder. E nós temos muito poder, tanto quanto ele, né? Porque uma vez houve uma cura, um milagre que ele fez, e ele virou para a pessoa e perguntou, né? Você também pode fazer até melhor do que eu. Né? Ou seja, ele se igualava, ele queria dizer que, tudo bem, né? Ele está, a gente sabe, num patamar muito evoluído, mas ele queria muito mostrar para nós esse poder interno que todos nós temos, né? De grandes feitos. Vejam vocês que tem coisas, né? Nós assistimos na televisão coisas que o ser humano faz incríveis, né? Manualidades, tem coisas, acrobacias, né? Também que alguns atletas fazem, coisas impossíveis, né? Inimagináveis. Então nós somos capazes de muitos feitos, né? Realmente são coisas assim que a gente nem imagina o poder que temos, porque usamos só uma parte do nosso cérebro, da nossa força mental, mas nós podemos trabalhar isso muito mais na medida do conhecimento e da nossa evolução pessoal, tá bom? Gente, o vídeo tá ficando comprido, essa não é a ideia, né? Senão fica muito cansativo. Eu quero que vocês deem um joinha se gostaram, para mim poder ter uma noção do tipo de vídeo que vocês mais simpatizam, o que faz bem para vocês, o que vale a pena, tá bom? Eu tô aqui para isso e é uma troca minha com vocês, é uma coisa bem gostosa, tô gostando muito do feedback, das perguntas, ok? Então fica aqui esse vídeo de hoje com muito carinho. Não esqueçam do auto-amor, tá? Porque ninguém vai pôr a gente no colinho assim, ó, e dar a mamadeirinha, né? Isso aí não existe. A tendência da vida é nos tratar como nós nos tratamos, né? Aquela velha frase, acho que era até do nosso irmão que já tá em outra dimensão, deve estar feliz da vida, ela também ensinando muito Gasparetto, Luiz Gasparetto. Ele que falava muito, muito isso, né? A vida nos trata da forma como nós nos tratamos. A vida te trata como você se trata. E é bem assim. Ele estava correto, está correto. E essa linha de raciocínio. Então, modifique-se, né? Modifique-se para poder atrair o que você realmente quer de fora, né? Então, se tem alguma coisa ruim, está sendo destratado, desrespeitado, é porque você também está frouxo, né? Também está aí, né, muito vulnerável à manipulação, né, do entorno, à manipulação das pessoas. Então, quanto mais insegura a pessoa, quanto mais medrosa, mais marionete ela fica na mão daquelas pessoas que tem muito mais força, né? E adoram manipular os mais frágeis, né? Para toda pessoa frágil sempre vai ter uma pessoa mais empoderada ali querendo comandar e querendo, né, manipular. Fiquem de olho, tá bom? Não sejam vítimas, sejam a própria luz que vocês são, né? Desperte isso em vocês, porque todo mundo tem luz. Eu ouço muitas pessoas falarem: Fernanda, você é iluminada e tudo mais. Eu também tenho os meus desafios, também tive grandes desafios, né? Mas cresci muito com isso me trouxe muito despertar, né? Uma visão muito grande de muita coisa. Ao longo dos vídeos eu vou contando para vocês, né? Mas a ideia é essa, é crescer diante de pedras no caminho, pegar realmente as pedras do caminho e construir um castelo, né? Um castelo maravilhoso. É assim que a gente faz, transforma limão em limonada, porque enquanto também alguns choram, outros vendem lenço. Então nós temos que buscar essa força sempre, e essa força é dentro de nós. Deus, por exemplo, essa energia maravilhosa só consegue agir, né,
a favor da gente se nós estamos numa frequência maior. Se a gente está lá embaixo, fica difícil qualquer mentor espiritual, qualquer anjo da guarda, qualquer energia de luz ter acesso a nós. Então nós precisamos elevar o padrão para que eles alcancem, né? Deus não faz para nós, Ele faz através de nós, tá bom? Então a gente também precisa colaborar. É isso que eu quis dizer nesse vídeo, tá bom? Que seja um grande despertar para todos vocês. Beijo enorme, muita força e vamos seguindo aí com mais vídeos no decorrer do canal, tá bom? No decorrer da semana. Tchau, tchau, até mais.